cheiro tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back, mas por essa cê não esperava. Pressionei a E estamos no ar com mais um Aperta o REC, esse programa, esse podcast maravilhoso do guarda-chuva do Cannabis Monitor, onde conversamos com a galera que produz conteúdo canábico, conteúdo sobre drogas na internet. Hoje vamos saborear uma conversa maravilhosa com a querida Lilica 420. Lilica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Como é que você tá? Salve, Macana! Salve, galera! Por aqui tá tudo ótimo. Hoje é um dia depois do meu aniversário, hein? Olha o privilégio de poder comemorar aqui com vocês essa data tão especial. Ontem realmente tive diversas homenagens dos seguidores e também dos meus alunos. E eu quero falar para vocês um pouco sobre essa revolução canábica e por que eu recebi essas homenagens ontem. Olha só que maravilha. Inclusive, né? Vou deixar aqui meus parabéns, tá? Pelo seu aniversário. Inclusive, eu pensei assim, puxa, amanhã vamos conversar com ela. Que interessante, mas na minha mente, maconheiro, né? Fui pensando em outras coisas para perguntar. Acabei me esquecendo desse fato que você completou mais um ciclo de vida de anos aí dentro dessa nossa luta, né? E dentro da sua vida também. Me fala, como foi? Reconhecimento da galera? Conta um pouco desses agradecimentos, né? Já que tivemos a honra de ser no dia depois do seu aniversário. Mais uma volta ao sol, né, Macana? Exato. E eu acho bem interessante, eu do lugar onde eu tô falando, eu sou uma mulher de 44 anos, já sou usuária de maconha há 24 anos, então assim, eu tenho mais tempo usando maconha do que não usando maconha. E aí eu vejo como tudo isso tem transformado a minha vida, a minha relação com a erva. Começou quando eu estava lá na época da faculdade, na verdade, um pouco antes disso até, eu já tinha fumado maconha, mas nunca me bateu legal, me baixava a pressão, eu me sentia mal, eu achava que não era para mim. Quando eu comecei a fumar, depois dos 20 anos de idade, eu comecei a me sentir bem. E apesar de dentro da minha casa eu ouvir toda aquela história de proibicionismo, minha filha fuma maconha, é a porta de entrada para a próxima droga, ela nunca vai ser qualificada para nada, ela nunca vai conseguir estudar, ela jamais vai ter um emprego, é o fim da vida dela, né? Era isso que os meus pais diziam dentro da minha casa. E mesmo assim, eu me sentia muito bem fumando maconha. E maconha, para mim, naquela época, é aquela maconha que a gente vê em noticiário. Aquele quadrado, tijolo, prensado, enrolado em fita, e era o que eu consumia por muito tempo. Era assim que a maioria de nós éramos apresentados à maconha, né? Por muito tempo. Eu achava que maconha era aquilo, eu não tinha nem ideia do que a gente... Como é que era a planta e a fisiologia da planta. Um dia, como aquela velha música já diz, eu joguei uma semente no meu quintal e brotou um pé de maconha. E aí eu estava fumando um com a minha amiga, que era minha colega na faculdade, foi uma das que fumava comigo lá na faculdade, e a gente fumando no jardim, olhando para aquela planta, e a gente pensava uma magia assim, acontecer, né? Não, a gente pensava, tá, mas quando a gente vai poder fumar essa maconha? E aí ela me olhou e me disse, Lilica, tu vai ter que estudar para a gente poder fumar essa maconha. E aí eu comecei a estudar. Foi então um dia que eu vi, em 2018, um anúncio assim, quer aprender a plantar maconha? E era um anúncio do Grow Room, da primeira turma de cultivo. Então me inscrevi nessa turma, comecei a trocar ideias com os meus colegas, ter as minhas próprias experiências, e entendi por que aquela planta que estava ali no meu jardim enorme, ela nunca dava flores, porque ela ficava exatamente embaixo de uma lâmpada. Então, eu sempre quebrava o fotoperíodo dela, né? Aquela coisa que a gente precisa dar 12 horas de escuro para a planta poder produzir as flores. Né? Exato, eu não fazia. Então, ela estava sempre vegetando. E foi aí que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências.
E Quando olha eu que doido. comecei a ter, é muito louco isso. Quando eu comecei a ter experiência em cultivo, eu comecei a ver que não são só os top buds que a planta produz. Tem muita resina naquelas folhas pequenas, né, que a gente chama de sugar leaves, que são aquelas folhas que ficam em volta da flor. E eu comecei a querer entender como extrair aquilo sem adicionar matéria vegetal. E eu fui bastante a fundo nas extrações como bubble hash, rosin e extrações sem solventes. Mas isso tudo, além de dar muito trabalho, era um custo bem alto, né? Tu investir num equipamento Sim. de rosin é quase R$ 3.000. Então, É uma prensa, né? E, tipo assim, ainda é é, difícil de vender pra caramba, tem uma série de questões, não é fácil. não, e tu fazer um bubble hash, a bagunça, quer dizer, tudo Uhum. bem, é legal, mas tu tem que ter um ambiente super controlado, numa temperatura super adequada, gelo seco, então não é uma coisa muito barata. Eu sou de família de proprietários de restaurante, né? Meu pai é um imigrante libanês, a minha mãe sempre foi cozinheira, eu cresci dentro da cozinha do meu restaurante. E um dia eu tive acesso a um livro que ensinava a fazer as extrações no álcool de cereais, para a gente poder fazer coquetéis e drinks. E foi aí que a minha cabeça, assim, quase que explodiu, né? Meu mundo mudou. Porque até então eu sabia que a gente conseguia extrair os canabinoides da planta numa base gordurosa, mas eu não tinha esse conhecimento de que uma base alcoólica também poderia ser utilizada para extrair os canabinoides da planta. Foi aí que eu comecei a me aprofundar nesse lance de culinária e coquetelaria canábica. E Isso é aí muito maneiro. eu aprendi os benefícios de a gente consumir dessa forma. Foi quando eu comecei a entender também do nosso sistema endocannabinoide, por que, que eu me sentia tão bem fumando maconha enquanto os meus pais tinham vivido aquela campanha proibicionista e tinham acreditado que maconha era, sim, uma droga muito nociva, né? Ao contrário, conseguia controlar bastante a minha ansiedade naquela época que eu estava na faculdade, assim. Bom, a galera deve saber, né? Tu trabalha o dia inteiro, tu vai pra aula de noite, tu chega em casa, tu encontra teu pai e tua mãe, tu quer matar todo mundo. É, Né? Mais ou menos assim. só faz estudar e trabalhar, e chega em casa não tem como. Justamente Não, para relaxar, às vezes o que ajuda é o baseadinho. Eu exatamente. tava pensando aqui sobre, justamente sobre esse ponto que você falou no começo, né, que o estigma, né, que a pessoa vai fumar maconha, vai virar vagabundo e tal, e não vai trabalhar, não vai estudar, e aí corta para você e tua amiga descobrindo o pezinho lá e a tua amiga falando, pô, tem que estudar, né? Tem que Então ele vai estudar. justamente na visão contrária do que a Transformou. sociedade acha, tá ligado? Tipo, não, tem que estudar sobre isso, pra gente saber, né, como funciona melhor, saber como usar melhor. E nisso você entrou, né, nessa trajetória, nesse caminho super interessante. Por exemplo, outra parada que você falou. Ah, que sabia que dissolvia com gordura, né? Beleza, aquela coisa da química que a galera já aprende no colégio, que semelhante dissolve semelhante, sabe que o canabinoide tem essa questão lipídica, mas aí depois no álcool de cereais. E aí, que loucura, todo um universo novo se expandindo, aí, coquetelaria, Tudo, etc. tudo se expandindo. Aí eu comecei a compartilhar os meus conteúdos na internet de forma bem sutil, assim, né? Ah, eu Que fazia uma ano isso? balinha, fazia uma gelatininha. Foi Que ano você começou a. 2000, depois 2019, depois do meu primeiro cultivo, assim, o primeiro cultivo que eu tive legal, que eu tive muita trima, muita pipoquinha. Eu comecei a fazer extrato, eu errei muito no começo. Normal, só se aprende Eu assim, né, gente? passava do ponto da descarboxilação, ficava aquele comestível super sedativo, né? Que tu come, tu quer dormir no sofá de calça jeans e boné, mas eu encontrei um ponto certo e eu desenvolvi um método. E através desse método eu ia compartilhando de forma bem informal. A primeira coisa que eu fazia, como eu fiquei livre de usar as gorduras através do meu conhecimento, né?
Eu comecei a fazer várias coisas, tipo as balinhas comestíveis, Eu vi um post seu sobre isso, inclusive É. dizendo que as balinhas batem mais rápido, né? As balinhas têm mais açúcar. Comidas com mais açúcar são metabolizadas mais rápido pelo nosso organismo do que as comidas com gordura, né? Entendi. Porque, até vou falar sobre essa metabolização, aproveitar essa deixa agora. Por que quando a gente fuma um baseado, a gente sente os efeitos imediatos e quando a gente come um comestível, isso demora? Porque quando a gente fuma um baseado, o THC, na verdade, o THCA, que a gente encontra na planta in natura, e quando eu digo planta in natura, é a flor da planta ou é aquele prensado que a gente compra. É uma isso. planta que não foi descarboxilada, então a gente faz a combustão ou vaporização, que a gente aquece e desprende essa molécula ácida. Então a gente vai ter muito mais THC e CBD do que THCA e CBDA. Exatamente, isso é uma parada que a galera não tem noção, né? Que tipo assim, que na planta ali, e não é na planta recém-colhida não, na planta recém-colhida também, mas no bud que você vai fumar. O que tem ali são níveis altos de THCA que vão ser convertidos em THC com essa descarboxilação que vem, né, com a temperatura, ou queimando ou vaporizando, né? Tipo, já não tem o THC purinho ali. A forma ácida tem sim os seus efeitos terapêuticos, mas não necessariamente para os fins que a gente procura, né? Que é de dar aquela chapadinha várias vezes. A chapadinha que vai te dar é o THC, e também o CBD tem diversos efeitos sedativos, que o CBDA ele é mais anti-inflamatório do que o CBD. Então, se tu busca alguma coisa mais sedativa, tu precisa, assim, descarboxilar ou fazer a combustão, que aí tem bastante danos, ou então tu fazer a ingestão por um vaporizador. Quando a gente faz a metabolização na forma de alimento, o nosso fígado metaboliza os canabinoides. Quer dizer, além de ter passado por todo o nosso sistema gástrico, que isso aí vai demorar uns 30 minutos, mais ou menos, a gente precisa... outro cérebro, né? É outro cérebro. Não, a gente falar sobre a relação entre cérebro e intestino é muito direta, e isso é bem importante. Não adianta eu ingerir os melhores canabinoides, o melhor óleo da melhor associação, se eu tiver um intestino totalmente inflamado. Então eu tenho que cuidar muito bem a forma como eu me alimento também para poder fazer essas coisas. Absorção adequada desses óleos, porque senão ele vai passar e ele vai permear ali pelo teu intestino e vai para a tua corrente sanguínea e tu não vai fazer a metabolização, tu não vai estar recebendo os benefícios terapêuticos ali. Quando a gente faz a absorção de forma gástrica, os efeitos demoram entre 1h30 a 2 horas para aparecer, depende, tá? Quando eu faço a ingestão de um alimento com mais açúcar, que é metabolizado mais rápido, eu vou sentir mais rápido. É por isso que o brisadeiro é tão famoso, né? Porque logo ele bate, né? Ele é pura gordura e açúcar, né? Leite condensado, chocolate e a manteiga canábica. Tanto que a galera, assim, pra galera, vou falar o que eu escuto nas ruas, é que o comestível vai bater de 30 a 40 minutos. E assim, é porque deve ser baseado no brisadeiro, que é lotado de açúcar, né? Exatamente. Ele demora para fazer efeito. Aí as pessoas me dizem, mas eu vou gastar muita maconha fazendo um comestível. Não, gente, eu sou maconheira há 24 anos, agora com orgulho falo, né? A gente estava gravando aqui e ela estava com o senhor dedo de gorila. Aquele clássico que a pessoa já me conhece nas redes, já sabe muito bem que eu só é dedo de gorila aqui comigo. Correto. E assim... Eu acendia um baseado no outro. Eu tinha essa necessidade de estar sempre fumando. Quando eu comecei a colocar os comestíveis na minha alimentação, eu parei com essa necessidade. Eu faço uso através de microdoses ao longo do dia. Os efeitos são muito mais duradouros. De manhã eu tomo um cafezinho e eu pingo algumas gotas do meu extrato canábico. Fica maravilhoso no café, fica muito bom. E tu consegue ter a medicação numa dose controlada e adequada.
tu consegue fazer absorção de uma forma controlada. Tu consegue medir exatamente a dose através de uma calculadora que tem na bio do meu perfil lá do Instagram, quem quiser acessar, lilica.420, é uma calculadora de dosagem de potência gratuita, tá? Tu vai colocar ali qual é o tipo de ganja que tu está utilizando na produção do teu comestível, quanto de base tu vai usar. E quando eu falo de base, é aquilo que a gente estava falando, né? A base gordurosa ou a base alcoólica, quantos ml ou quantas gramas de manteiga tu está usando. E a partir dali, tu vai poder medir na receita quanto tu deve colocar. Tendo uma prescrição, eu jamais recomendo uma dosagem, tá? Porque isso é uma construção entre médico e paciente. O que funciona para mim pode não funcionar para ti. Para mim pode bater super forte, para ti pode ser tranquilo. Depende da relação que tu tem com a maconha, depende do teu mapa de receptores de canabinoides do teu corpo. É uma impressão digital, funciona individual para cada um. Cada pessoa vai reagir aos canabinoides de uma forma, né? Comigo pode bater de uma forma, contigo vai bater de outra. Cada um, quando a gente está numa roda passando um baseado, tem aquele teu amigo, teu parceiro que vai ficar quieto, tem aquele que fica microfonando, né? Fica conversando e falando horrores. Tem um que fica com a boca seca. Tem um que fica com muita larica. Cada pessoa reage de uma forma. É por isso que quando me perguntam quanto tu usa de manteiga, é muito subjetivo. Depende de qual a ganja eu fiz aquela manteiga, depende da minha relação e do meu uso nos últimos tempos. Depende também do dia. Total. Hoje, se eu fiz uma alimentação mais leve, mais tranquila, e for comer um comestível canábico, o meu corpo vai absorver de uma outra forma. Sim. Ontem, que eu estava de aniversário, minha mãe fez uma feijoada para mim, e aí se eu tivesse comido um comestível canábico na sobremesa, ia demorar muito a eu sentir os efeitos, e talvez eles fossem muito sutis. Muito sutis. Que estão diluídos, né? Ali em um monte de alimento também, na tua digestão, demora mais. Exatamente. E a redução de danos faz parte disso, sabe? Tu saber em qual ambiente, em que contexto tu está ingerindo o comestível canábico, né? Tem algumas pessoas que se traumatizam mesmo, porque eu brinco, né? Ninguém nunca morreu de overdose de cannabis. Ninguém nunca morreu. Só que a única maneira de tu passar realmente da dose é através da ingestão de um comestível. Por causa disso, né? O efeito demora a aparecer, a comida tá gostosa, tu segue comendo, e aí quando vem tem mais como voltar. E quando bate, já é tarde demais. Tu não faz isso fumando, só vai aumentar, né? Fumando, tu não consegue. Chega uma hora que já te anoja de fumar, né? Não quero mais. Agora, quando bate o efeito do comestível e tu passou da dose, isso pode ser muito desagradável. Algumas pessoas já relataram taquicardia, síndrome do pânico, né? Mas, na verdade, o que eu recomendo é te distrai. Fica tranquilo, te hidrata. Sim, vai passar. Sabe, uma coisa que eu faço, que eu fazia, agora eu não tenho mais feito, porque eu já mais ou menos entendi qual é a minha dosagem, mas eu escrevi um bilhetinho para a Lilica do futuro, né? Eu disse, Lilica, tu está ingerindo tantos miligramas de comestível canábico, se tu te sentir ansiosa, qualquer coisa, relaxa, isso vai passar. E aí eu deixava esse bilhetinho no meu bolso, né? Se eu começasse a me sentir muito atucanada, muito ansiosa, eu lia aquilo e aí eu me dava conta. Não, isso vai passar, maneiro. Sabe? Não dá para entrar nessa noia. Então tu te distrai. Fala. Isso lembra... Já assistiu A Origem? Inception? Muito bom. Então, lembra tipo aqueles amuletinhos que eles levam pros sonhos, tá ligado? Que ele bota assim pra saber se tá no sonho ou se tá na vida real. Aí tem um bilhetinho assim falando, fica tranquilo, tá tudo bem, tu tá só doidão pra caramba.
É bem isso, é a tua carta pro futuro. Quando tu estiver muito louco, tu dá uma lida ali, tu vai ver o que tu fez, tu vai saber que vai passar. Se tu estiver muito mal, toma um banho, vai lá, dorme, descansa, no outro dia tu vai acordar e tu não vai ter ressaca nenhuma. Fica, olha, eu garanto, nenhuma ressaca, nenhuma Então, ressaca. eu sinto que tem uma zona dentro da chapação com comestível, que é uma zona muito perigosa. Vê se você concorda comigo. Que é assim, tu comeu o primeiro, que seja, que seja um brownie, que seja um brisadeiro, umas paradas assim. Tu comeu o primeiro. Aí começou a bater e vai despertando a larica. E aí você meio que acaba descontando a larica no comestível. E aí você entra meio que num ciclo eterno, porque aí bate a larica do Não, outro, mas aí aí é que ferrou. eu falo. Aí Aí você passa da conta. outra dica de redução de danos. Tu vai fazer um brisadeiro infusionado e a metade dele tu vai fazer com uma manteiga comum, tá? Porque tu vai comer Hum, o teu brisadeiro infusionado e vai te chapar. aí Mas essa dica é preciosa, hein, dica Lilica? de ouro, sempre a receita, divide ela no meio, brownie, divide no meio, metade tu faz infusionado, metade tu faz sem infusão, Pô, porque falou tu tudo. vai querer comer mais, tu vai, isso é inevitável, tu vai querer, a Sabe o que meu coisa irmão vai estar fazia? gostosa. Meu irmão, ele fazia assim, né, sobre larica, né? A gente, lá em casa, sempre teve essa questão de né, tentar manter uma vida saudável e exercício e tal. E durante a semana a gente tentava fazer uma alimentação mais equilibrada e que, por vezes, o excesso de maconha não permite, né? Te dá vontade de comer umas coisas muito doidas e você É, taca a geladeira. Eu e meu irmão, para evitar isso, ele falava, cara, eu desenvolvi uma técnica que é tu já deixar o teu prato de comida saudável montado. Deixa pronto. Deixa já pronto, ali quase isso, quente. Aí tu fuma e a primeira coisa que você vai ter ali pronta na tua frente é aquilo. Então, tipo assim, você vai comer aquela parada que vai te fazer bem e tal, vai matar sua larica, ou toda, ou quase toda, mas pelo menos você se alimentou de forma saudável ali, né? Então já deixa a tua larica perfeito. saudável pronta. É isso que eu falo. É claro, a gente estimula a serotonina, a gente tem várias coisas quando a gente fuma maconha, a gente regula o nosso sistema digestivo, a gente melhora o nosso apetite, tudo isso faz a gente ter a larica. Mas o que a gente tem que ter de subsídio são coisas saudáveis, né? Uhum. Sementes, castanhas. Tá, tudo bem, um suco pode engordar? Pode, mas é melhor um suco do que uma barra de chocolate, né? Então, É, um suco tem buscar isso. vitamina. E muitas vezes, nem é a larica que tu tá sentindo, é sede, é falta Sim. de hidratação. Não, Se tu toma inclusive, uma água, já dá uma cortada. isso é outra coisa muito importante. As pessoas se hidratam muito pouco, né? As pessoas bebem pouca água e a maconha é perfeito para isso. Sentiu a boca seca, vai lá, meu irmão, bota um copão d'água e vai, ó. Muito. Teu corpo vai agradecer horrores depois. Beber água é fundamental. Eu tento beber de 4 a 5 litros de água por dia. Tento Ah, fazer isso. é bastante. 5 Sim, litros é muito bom. Eu bebo bastante água também. Eu gosto de diluir, como aprendi, né, essa coisa das bebidas com o extrato canábico, eu coloco 1, 2 gotas enquanto eu estou trabalhando ali, e eu fico na microdose, me hidratando e sem a necessidade de acender um baseado no outro, evitando pô, super saudável, né? aqueles danos que a combustão nos causa. Uhum. Claro, né? Eu fumo há 24 anos, eu tenho esse hábito. As pessoas Mas, ainda vão me ver fumando. mas acaba Mas fumando aquele muito menos, muito pô. menos, eu te digo, eu tinha um pigarrinho que eu dizia, é meu, é de estimação, vai morrer comigo. Ele desapareceu quando eu comecei a Pô, usar a irado. culinária canábica. É isso. Transformou. É. Eu preciso dessa revolução na minha vida, que eu sinto que eu fumo um pouco demais há um tempo já. Eu tenho esse negócio de, né, de gostar de correr, de fazer exercício, etc. E eu Pra fico gente meio que assim com gosta de fumar cuidar da muito. saúde, faz muita diferença. Eu É. também eu não fumava antes de praticar exercícios, mas eu uso óleo antes de ir para atividade física e tem sido muito bom para mim, tanto na questão de me dar disposição para o treino, quanto na questão de recuperação muscular. Então, no dia seguinte, eu tô me sentindo muito bem. Quando eu fumava maconha antes de treinar, eu já nem ia, né?
Já É acendi foda. já nem ia. A Já, pressão cai muito quando fuma, né? É foda. não, mas aí quando eu tomo as gotas, daí quando eu começo a bater os efeitos, eu já tô lá, eu tô me sentindo bem, eu continuo e eu brinco para as pessoas, nem me chama mais para treinar se não for para tomar uma infusão canábica, porque não rola. E, na verdade, a gente cuidar da saúde tem muito a ver com isso, de a gente cuidar do que a gente come, né? Do que a gente está colocando no prato. Claro, a gente pode sim cozinhar com prensada, não vou ser hipócrita e ficar falando aqui que não, a gente só deve cozinhar com flores. A gente vive num país proibicionista, mas quando a gente começa a colocar maconha na alimentação, a gente começa a ter muito mais cuidado na maconha que a gente está ingerindo, né? Com certeza. Né? Mesmo que seja um prensado, a gente vai lavar ele, vai tirar aquela sujeira que está ali mais exposta. Tem gente que às vezes me manda mensagem, diz, minha maconha mofou, posso fazer uma manteiga? Não pode, se tu não vai fumar, tu não pode comer, Gente, pior ainda. Não é queijo, entendeu? Não é os queijos que pode. Tem uns queijos outro que pode, né? Que pode um funguinho ali, um negócio que é feito pra isso. Mas não é. Exato. Maconha não é queijo, galera. Não, vamos gente, botar as coisas no seu devido lugar. Se tu não vai fumar maconha mofada, tu não vai comer. Pô, vai ser pior ainda tu comer. Vai passar por todo o teu trato digestivo, internamente nos teus órgãos. Então tenha cuidado com isso. Realmente, se tu puder, escolhe uma erva de melhor qualidade, um soltinho. Se tu tiver alguma experiência de cultivo e puder usar pipoquinha, as aparas da trima, isso tudo também é um ingrediente muito saudável. A gente começa a prestar atenção melhor no que a gente está colocando no nosso prato. A gente começa a querer comer coisas de melhor qualidade. E eu acho que tem uma transformação na nossa relação com a planta, né? Tu entender que os canabinoides estão mais concentrados na flor, com certeza. É ali na flor, aquela que a gente fuma, que tem a maior concentração dos canabinoides, onde estão os tricomas, onde está aquela resina, aquela coisa grudada da planta. Mas aquelas folhinhas pequenas que ficam em volta também estão cheias de canabinoides. E as folhas mais largas, os caules e até mesmo as sementes e as raízes, elas são ricas em fitocannabinoides, são ricas em fitonutrientes, não exatamente no THC e nem naqueles outros 400 canabinoides que já estão catalogados, mas elas são muito nutritivas, então a gente pode sim utilizar uma planta macho na nossa alimentação, mas a gente tem que ter cuidado, né? Claro, sempre quando a gente tiver o pólen da planta macho, e ela polinizar a planta fêmea diminui a produção de resina e começa a aumentar a produção de sementes. Ela tem que destinar a energia dela para lugares específicos, né? Então, depende galera também... do teu objetivo, né? Sim. Exatamente. Mas sim, tu pode usar as folhas largas para tu fazer um empanado, um tempurá de folhas largas com molho shoyu infusionado. Nossa, fica sensacional. As folhas largas tu pode utilizar também para fazer vinagrete, salada, qualquer tipo de preparação fresca, elas são deliciosas, a gente não tem noção. A gente olha, né? A gente nunca experimenta, mas elas são muito gostosas. E só de cheiro, né? Que é uma das coisas que vem, inclusive, antes da gente colocar o alimento na boca, só do cheiro dela ali em cima da comida, pô, já vai dar um diferencial, já vai preparar a sua boca de outra maneira. Não, tudo, né? Quem me acompanha nas redes sabe que eu sempre, quando eu preparo um prato canábico, eu gosto de fazer alusão, eu dou uma decorada, ou eu coloco as sementes canábicas, ou eu coloco a folha, porque também a pessoa nunca pode ir desavisada comer um alimento canábico, né? Isso eu acho que é de uma extrema sacanagem, não dê, né? A pessoa tem que saber que ela está indo para uma viagem. Exatamente, a pessoa tem que saber, a pessoa tem que estar ciente, não deem,
nenhum brisadeiro, tipo, vai fazer uma piadinha com alguém, isso não se faz. Não, isso não se Não, faz. isso não Isso é. se eu não me engano, inclusive é crime, né? Deve cair numa situação de envenenar alguém, uma coisa assim. Então, tipo assim, galera, Olha, se não é, mas deveriam colocar como é, crime, porque eu não entrem realmente nessa. Só droguem quem desaconselho. quer ser drogado. Quem não quer, quem não Exatamente. sabe, deixa a pessoa pra lá. Até porque, se essa pessoa não quer, se a pessoa não sabe, vai sobrar mais pra você, né? Pensa pelo lado bom também, né? Exato, muito bom, bem lembrado, né? Não precisa colocar para alguém que não queira, se tu tá Uhum, querendo. exato. A pessoa tem que estar de acordo. Então, sempre quando a gente for fazer um serviço, claro, a gente cai aqui de novo num país proibicionista, onde a gente tem 18 verbos na lei do consumidor, na lei do usuário de drogas e na lei dos traficantes, que classificam como tu compartilhar, tu servir uma refeição e tudo isso, como tráfico de drogas também. Então, o que eu faço, na verdade, é ensinar uma forma de consumo. Eu estou mostrando para as pessoas como extrair os canabinoides da planta e colocar eles na alimentação. A primeira coisa, como a gente já falou, é converter os canabinoides da forma ácida para a forma básica, né? Que é o THC e o CBD, que são os mais conhecidos, mas existem muitos outros que estão ali, que a gente também está convertendo. E para fazer essa conversão na culinária, a melhor maneira que eu encontrei foi colocar ou seja, num pote de conserva ou numa bandeja coberta com um papel alumínio a 120 graus no forno por aproximadamente 1 hora. Isso se a tua erva estiver seca, estiver curada, estiver no ponto certo. Aí, Tu galera, ó, deixa essa ali. dica, outra dica de ouro, hein? Outra dica de ouro aí, Por que tá fechado o meu pote de conserva? Ou por que eu coloquei um papel alumínio na minha forma? Porque eu quero manter os terpenos ali naquela ganja. Os terpenos são os óleos essenciais da planta. A gente fala, quando a gente consegue ter acesso a algumas strains, a gente consegue entender que algumas têm um cheiro de limão, outras têm um cheiro, né, diferente, mais terroso. mais terroso. Tem algumas que têm um cheiro mais até de combustível, né? Tem umas que são de Aham. diesel, As que chegaram a diesel, né? arder, Exato. né? Exato. Então, isso tudo são os óleos essenciais da maconha. E eles, junto com os canabinoides, também vão atuar tanto no potencial terapêutico, como na intensidade que ele vai dar aos canabinoides. É como se fosse uma orquestra tocando, né? É por isso que eu digo, nada vale uma medicação que é de um composto isolado, porque ele perde força, né? E é isso que a gente tem nas farmácias hoje em dia. A gente brinca, a legalização já existe no Brasil desde 2017 para as pessoas que têm dinheiro, né? Que vão lá Sim. na farmácia com uma receita de um médico prescritor e conseguem comprar o CBD, que é um composto isolado, produzido por um laboratório. Mas por que nós não temos o livre-arbítrio de plantar o nosso próprio remédio, assim como a Sim. gente faz com a hortelã, com uma cidreira? Eu, que sou cozinheira, planto diversos temperos, manjericão, eu tenho louro, eu tenho alecrim, eu tenho tomilho, sabe? A maconha podia ser só mais uma das plantas que estão ali na minha horta. Mas ainda a gente tem essa questão, né? Óbvio, a maconha é a nova corrida do ouro verde, então a gente precisa ter esse cuidado. E eu tô aqui, todo mundo me vê falando e perguntam se eu vivo aqui. Eu tô me expondo pra caramba, eu falo e eu abro exatamente porque eu quero transformar. Eu não sei se eu vou estar viva para ver a legalização nesse país, mas eu estou fazendo a minha parte, porque há muito tempo, dentro da minha casa, eu não entendia porque eu me sentia tão bem fumando maconha e os meus pais me falavam tão mal disso. Então foi espalhar o conhecimento, foi através do conhecimento e da transformação
que eu pude fazer essa revolução que ontem foi muito legal. Foi muito legal. Foram mais que 43 alunos fazendo uma homenagem linda para mim. Eu né, me emociono, sou canceriana. Os cancerianos sabem como nós somos sensíveis, mas foi muito legal e, na verdade, eu não estou mudando a vida de ninguém, tá? Eu só estou falando de uma coisa que eu gostaria de ter escutado lá atrás, que o nosso próprio corpo produz os nossos endocannabinoides, né? É por isso que a gente se sente tão bem, porque a gente tem os receptores, a gente tem um mapa no nosso corpo inteiro que recebem esses canabinoides. E quando eu disse lá no começo dessa conversa que quando eu tinha 14 anos eu fumava e baixava a minha pressão, é porque o meu cérebro naquela idade estava em plena produção dos meus endocannabinoides. E quando eu fumava maconha e fazia uma complementação fitoterápica, eu acabava dando uma sobredose. E aí era o que acontecia, me baixava a pressão, eu ficava estranha, né? Eu queria dormir. E depois, quando eu tinha 20 anos, já estava com um cérebro mais maduro. Hoje em dia, e o Padre Ticão, eu tive a felicidade de fazer uma live com ele enquanto ele estava em vida. Cara, e ele foda. falava muito, ele era muito inspirador. E ele dizia muito sobre isso, né? Maconha é alguma coisa para tu usar quando tu tá na maior idade. Porque é justamente quando o teu cérebro diminui a produção dos endocannabinoides. E aí tu precisa da complementação fitoterápica. Isso é bem legal. Tu poder usar, ou seja, através de um óleo, ou seja, através de um vaporizador, ou mesmo da forma inalada num baseado. A maioria algumas doenças, por exemplo, fibromialgia, a maioria dos medicamentos atua muito na causa do problema, mas acabam te deixando bastante prostrados, né? Eles até tiram um pouco da tua dor, mas te deixam praticamente sem vida, né? Tu não pensa, tu fica ali aéreo, Só que os canabinoides, eles têm essa capacidade de atuar no teu corpo sem te dar os efeitos colaterais. Tu consegue, eu tenho vários alunos que são portadores de fibromialgia, depois disso eu quero falar também. Tu consegue cessar uma crise, tá com muita dor, tu dá uma vaporizada, tu cessa a crise e aí tu ingere em microdoses os comestíveis. Vários já testaram quais são as suas doses e preparam tanto o chocolatinho quanto a balinha, ou o azeite mesmo, ou o extrato, depende como cada um quer ingerir. Já deixam lá e já sabem, tal hora eu tenho que tomar a minha dose de controle. Então evita a crise começar. Isso é o que eu ia te falar, né? Quando eu lancei o meu curso de culinária canábica, porque eu, né, graças a jamais precisei fazer o uso da cannabis como medicação. Eu tenho uma saúde excelente, eu brinco, eu não estou me exibindo, mas talvez seja porque eu faça esse uso da maconha há tanto tempo, né? Eu poderia ter desenvolvido uma ansiedade muito grande lá, eu sofria muita pressão quando eu tinha 20 anos, né? Precisava me formar, precisava arrumar um emprego, precisava trabalhar, precisava provar para meus pais que mesmo fumando maconha eu era alguém, né? Eu tinha muitas questões, mas fumar maconha me deixava bastante concentrada e fazia com que eu tivesse muita disponibilidade para estudar. E aí eu acho que isso também me ajudou. Talvez por isso eu não tenha necessidade de ter utilizado nenhum antiociolítico naquela época, né? Porque eu fazia o uso da maconha. Ou então desenvolvido alguma outra compulsão, como um monte de gente acaba desenvolvendo, né? Exato, algum pânico, alguma coisa, mas sempre foi muito controlado e sempre tive isso, assim, eu dou conta, né? Sabe? Eu dou conta. E aí, quando eu lancei a minha turma de cultivo, é óbvio, né? Que eu fiquei, que me deu aquele friozinho na barriga, assim, tipo, eu vou falar sobre maconha, vou botar minha cara para todo mundo ver. Me deu aquele friozinho, as pessoas mais próximas vieram falar comigo.
realmente é isso que tu quer, é isso que tu quer. Eu estava muito, muito determinada a fazer essa revolução, mas eu achei que eu fosse estar falando para um bando de alunos que quisessem ter uma onda profunda, uma nova forma de consumir maconha, uma onda duradoura, como eu já te falei, né? Que todo mundo acha que tu gasta muita maconha nos comestíveis, mas é o contrário, como a onda dura muito mais. Quando tu fuma um baseado aqui, esse meu, né, dedinho de gorila aqui, tem quase 2 gramas, eu faço 20 gramas de manteiga com esse baseado e faço várias receitas que vão me dar brisas intensas e duradouras de 6, algumas pessoas relatam 12 horas, eu não cheguei nesse ponto ainda, mas 8 horas eu te garanto que vai tranquilo, sabe? Às vezes tu dorme, tu acorda até meio chapado. Que delícia. E eu achava que era esse perfil de alunos que eu estava atraindo para o meu curso. E que mas, você na descobriu? verdade, eu descobri que é um monte de gente. Como as pessoas se identificam com essa coisa, né, de eu ser uma mulher de 44 anos. Eu não sou aquele estereótipo clássico, né, que todo mundo prega do maconheiro. É a bermuda caída, usa um boné. Não, eu sou toda certinha, eu brinco, né? Eu sou a maconheira do passinho certo. Eu não estaciono na faixa de segurança, eu não pego troco que não é devido, sabe? Tudo assim, eu não furo fila. E, cara, na minha turma de alunos, eu encontrei um monte de gente que queria usar a maconha como uma forma alternativa, inclusive pessoas que nem tinham fumado maconha, se inscreveram no curso porque queriam se livrar da medicação alopática. Então, a gente tem que estar muito alerta com isso, né? A gente não pode sair da medicação alopática, dos fármacos tradicionais, convencionais, em comprimidos, e cair no CBD que vem numa caixinha com tarja preta. Não, gente. É uma planta, é natural. É por isso que eu tô aqui, eu tô correndo todo esse risco, eu tô botando a minha cara e eu tô falando para vocês, porque realmente o que a gente tem que lutar é pela planta livre e pelo nosso direito de cultivar, né? A gente é uma planta, ninguém pode ter um monopólio sobre isso. Concordo muito. E essa questão de como os canabinoides e outras substâncias envolvidas na planta interagem entre si, né? Efeito entourage, que a galera chama, né? Como isso funciona no organismo. Isso. É uma parada que a ciência já está entendendo que é a melhor maneira de você chegar junto. Esse negócio de isolar composto, essa parada aí não é o que vai otimizar, né? E eu acho que o melhor para a sociedade toda é justamente a pessoa poder ter acesso a informações que levem a ela a fazer um cultivo bem feito. E saber o que está plantando. E saber o medicamento que está fazendo em casa. É revolucionário isso que você falou, por exemplo, da pessoa com fibromialgia poder dar um doisinho no vaporizador, comer um chocolate e levar o dia dela com a qualidade de vida muito melhor do que sentindo dor. Imagina isso. Dá só uma bicadinha aqui no vaporizador, come um pedacinho de chocolate, beleza, minha dor vai passar. Perfeito. Vou poder trabalhar, vou poder, sei lá, assistir minha série aqui, vou poder fazer o que eu bem entender, porque eu tô sem dor. A gente não tem noção, né? Eu, pelo menos, falo do meu lugar de fala aqui, 100% de saúde, não tem noção do que as pessoas passam, realmente é muito difícil, é uma doença bem complicada, o tratamento, ele é mais complicado ainda, porque eu te falo, realmente, ameniza eventualmente algumas dores, mas te deixa fora de si, né? Fica aéreo total. Eu tenho um aluno que o filho também faz o tratamento, ele é autista, e ele faz o tratamento com os canabinoides, ele tem 20 anos agora, o Gabo, e ele começou com 18, até os 18 anos ele sequer tocava na grama, ele andava no colo, ele não gostava de ter contato com a grama, ele não gostava de nada, ele não interagia com a família, ele vivia na dele com aquela medicação
Depaquene clássica de portador de autismo, sempre prostradas, Foda, né? se balançando e tudo. Hoje em dia, o Ricardo me manda os vídeos do Gabi. O Gabi olha a paisagem, o Gabi pega, olha a coordenação, ele pega um ovo, né, que tem aquela casca super fina, que tu pode quebrar facilmente com a mão, ele pega e alcança pro pai, dizendo, né, que ele tá com fome, ele quer comer um ovo, é a coisa mais querida, e ele mesmo pega com a colherzinha, vai lá e empurra, tudo que o pai precisava fazer, dar comida na boca dele, ele já tem essa autonomia. Ele vai sozinho caminhando pela grama, ele fica sozinho andando na piscina, justamente porque trocou a forma como ele se medicava. Ele começou a se medicar com os canabinoides, com o óleo, e realmente ele teve uma evolução gigante. Ele começou com 18 anos, tem 20 agora. Se ele tivesse começado quando ele era bem mais novinho, ele talvez não tivesse chegado no nível que ele está hoje. Porque ele Eu tava tinha, pensando. aos 18 anos, ele chegava a ter quase 60 convulsões em um dia. Tu Eu tava imagina uma pensando situação justamente dessa? nisso. Uma Quantos situação dessa momentos para os não, pais. quantos O momentos não foram próprio... perdidos, né? Exatamente. Se começasse quando ele fosse pequenininho, se a gente já tivesse esse esclarecimento, né? Hoje eu acho bem legal. Muitas mães têm essa possibilidade de começar pequenininho, dar o óleo pro seu filho, mas ele não tinha controle nenhum, né? Mesmo tomando medicação alopática, ele não tinha nenhum controle sobre as convulsões que ele tinha. E cada vez que a gente tem uma convulsão no nosso cérebro, o que acontece é que várias sinapses são interrompidas ali, né? Então, imagina o prejuízo disso tudo a longo prazo, né? Então, quanto antes tu começa com esse tratamento, antes tu consegue controlar os efeitos adversos, né? E é isso, né? E isso atrapalha a pessoa. Eu tava, né? Quando fazia o Jornal da Maconha, a gente estava entrevistando uma família também que tinha um filho que, né, que tinha essa questão dessas convulsões mesmo durante o dia. E tinha um eletroencefalograma dele lá mostrando ele, né, sem a convulsão, e ele no momento da convulsão. E a gente conversando, falando sobre, imagina, né, você tá vivendo a sua vida, você está fazendo uma prova no colégio, e aí o seu cérebro simplesmente É. sai do tom. E você não consegue fazer coisas triviais. Quando um CBD, né, nesse efeito entorrágico com os outros canabinoides, THC, etc., pode simplesmente levar uma criança dessa a ter uma vida, E é né? muito rápido, né? Já viu? É muito rápido. Quando a criança está convulsionando e tu coloca um óleo sublingual, isso eu acho bem legal também a gente falar sobre o uso sublingual. É diferente do uso gástrico, porque o uso sublingual tu vai deixar com que a tua mucosa sublingual, né, aquela mucosa que está abaixo da tua língua, ela faça absorção, então não precisa passar pelo teu sistema digestivo. Tu pode preparar o óleo ou preparar o extrato, e algumas pessoas dizem, o extrato queima. Queima sim, porque ele é feito de álcool de cereais, tá? Mas então, se tu quiser, tu pode usar o óleo e tu deixa por alguns minutos ali na tua mucosa sublingual. Logo ali existe uma terminação que se conecta com a nossa artéria carótida e através da osmose há essa absorção. Então, quando a gente faz o uso sublingual, os efeitos podem aparecer em 20 minutos. Tu deixa ali 2 minutinhos. Passou ali por osmose, caiu na carótida, aquela via já ali já vai para tua corrente sanguínea e, meu Deus, aí ali é já famosa, começa a ali é via sentir. expressa, ali, carótida acabou. Quando eu faço isso com o extrato canábico, eu já sinto meus braços pesando, assim, na hora. Que maravilha, é muito bom. Chapá é bom demais, gente. Que me perdoe quem não gosta, entendeu? Sobra mais pra gente, mas chapá é bom demais. É bom demais, é bom demais. Faz uma parte de um ritual, né? Tu bolar, tu preparar a tua erva, tu descarboxilar, tu montar a tua manteiga. Aí eu fico pensando quais são as receitas que eu vou fazer. Eu adoro preparar receitas saudáveis também, eu tô tipo tu, assim. Não faço muita fritura.
Mas, nossa, molho branco com manteiga canábica. Nossa, minha Fica filha. incrível, nossa, fica com um aroma maravilhoso. Eu, ultimamente, minha especialidade tem sido um penne com camarão, molho branco e curry. E aí eu coloco uma manteiga canábica e pico só umas abobrinhas zucchinis, assim, coloco ali para dar uma crocância. Ai, fica incrível, Que olha, maravilha. fica muito bom. Eu, eu tenho um grande amigo, Léo. Inclusive, eu tô com saudade de você, Léo. Não falo com você há muito tempo. Quando eu morei em São Paulo, eu morei 3 anos em São Paulo. E aí, ele é de lá também. Ele começou a frequentar lá em casa, frequentar a casa dele. E ele sempre fazia manteiga canábica, né? E aí ele deixava lá em casa. Ele me ligava e falava, Marco, ó, tô passando na tua casa. Tá em casa? Pô, tô em casa, viu? Tô chegando aí. Aí chegava lá em casa com um baseadinho apertadinho já pra fumar. Ele era um homem de negócios, né? Tava sempre de um lado pro outro, fazendo os negócios dele lá. E, né, assim, trabalhador muito doido e muito gente fina. Aí ele, pô, toma, trouxe um negócio pra você. Aí eu deixava um tablete de manteiga de maconha. Porra, bom demais. Já fiz uns molhinhos de queijo, um molhinho branco. Meu Deus do céu, Tu fica deixa bom demais. pronto ali qualquer coisa que tu vai, aí tu bota uma colheradinha assim no fim, dá uma infusionada. Isso tem que ter muito cuidado, né? Vou falar de novo aqui. Eu tava falando sobre a descarboxilação, 120 graus Uhum. durante 1 hora. O que é importante é a gente cuidar a temperatura, né? De nada adianta o teu amigo te dar uma manteiga canábica da hora, bem feitinha, que nem ele fez, e tu usar essa manteiga para tu refogar, ou fritar ou fazer qualquer coisa. O que tu Tu vai vai fazer? superaquecer a parada, né? Tem Exatamente, que ser aquele toquezinho final, né? tu vai queimar os canabinoides, e aí tu vai perder a potência da tua manteiga e tu vai dizer, porra, esse cara me deu uma manteiga meia boca. Não, na verdade tu não soube usar. A manteiga canábica tem que ser utilizada mais no final das preparações. Com aquele Também tempero. exatamente no fim, quando tu vai fazer o brisadeiro, é no fim, porque aos 170 graus o THC se converte em CBN. É um outro canabinoide que é super sedativo, como eu falei aqui no começo, eu errei várias vezes exatamente por isso, porque eu ia muito no CBN e aí, tipo, dava 2 colheradas e morria, né? queria dormir, não conseguia fazer mais nada. Não, gente, aos 170 graus, tu perde todo o teu THC e o que a gente quer num comestível é o THC, né? Então a gente precisa Olha, controlar bastante a temperatura e o momento que a gente vai colocar a infusão. concordo plenamente. Então, galera, pra quem não entendeu, que às vezes você tá aí ouvindo a gente conversar aqui, já fumou seu baseado, já tá viajando. Pra quem não entendeu é o seguinte, vai fazer teu brisadeiro, uma parte da manteiga, sem ser a manteiga de maconha, você começa a fazer o brigadeiro. Deixa pra usar a parte com maconha no final da parada, pra parada não, pra tua manteiga de maconha não queimar, não perder tudo. Não perder os aspectos necessários aí que você quer. Entendeu? A gente tem que saber desse pulo do gato também, que a galera não se liga nisso, Lilica. A galera não sabe desse negócio. Rápido e direto, é bem isso, galera. Ai, as pessoas me dizem, ai, mas não deu certo, não deu. Mas sigam, lá no YouTube tem o meu vídeo fazendo um brisadeiro de chocolate branco, que é uma sugestão. Mas é Nossa, que bem isso, é no delícia. final, Que primeiro delícia. prepara. E essa semana passada que eu fiz em aula um de paçoca junino, Nossa. nossa, nossa, Ô, eu Junino comi. aí, não faz isso. Eu vou ter que Junino, fazer até antes do não. mês acabar, Lilica. Eu Pô, fiz o quentonha com extrato canábico e fiz o brisadeiro de paçoca, cara, ficou nossa, bom perfeito. demais. Não, quando tem aula ao vivo aqui em casa é sempre uma festa. Aí só faltava, sabe o que pra completar a festa junina? Um milhozinho com manteiga canábica, né? Só Milhozinho na boa, manteiga, né? acabou, já tá Clássico, não precisa mais refeição, nada. Só joga um refeição junina salzinho pronta. ali, né? Ai, amanhã eu vou fazer esse milho, hein? Ai, tu me deu a ideia, tu me deu a ideia. Boa. Cara, mas assim, é isso que eu digo, quando as pessoas perguntam pra mim assim, qual é a comida canábica que tu mais gosta? E aí eu devolvo, né? Qual é a comida que tu mais gosta? E aí eu vou te dizer como é que tu pode infusionar essa comida.
Porque eu acho que tem isso, né, da comida. A comida a gente é muito emocionalmente ligada à comida. Uma receita que pode ser muito forte para mim, pode não ter significado nenhum para ti, mas a gente sempre se lembra, né, quando tu come aquele sabor. Eu tenho uma receita que é da minha família, que é sou de família árabe, né, um arroz árabe, que a minha tia fazia, e eu faço ele canábico, e fica incrível, nossa, fica, sabe, eu fico pensando assim, imagina se a minha tia comesse esse arroz aqui também comigo, como é que seria? É muito legal, assim, tu poder juntar a tua raiz com novos conhecimentos, né, tu proporcionar novas experiências, e tu sentir aquele sabor emotivo, com esse sabor emotivo também que a gente sente, que é o da maconha, né? Porque a gente, eu amo demais essa planta, eu reverencio a nossa Santa Maria todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos que eu posso ver a folha, a planta, a flor, ou um resultado dela, eu sempre contemplo e agradeço por a gente ter essa válvula de escape na nossa vida, né? Tu imagina se a vida fosse sem maconha? O quanto ela ia ser difícil. Não, quero nem imaginar, minha filha. Que isso? Quero nem imaginar. Ia ser o Bolsonaro sem maconha, nem sei. Já pensou? Não, eu gosto nem de imaginar. Pelo amor, né? Ia ser muito difícil. E eu ia estar muito na merda. Porque isso, eu gosto muito de a gente cuidar também quando a gente fala sobre a maconha medicinal, a maconha recreativa. A maconha é maconha, né, gente? Sim. Eu já falei aqui sobre o meu caso, eu já falei sobre o caso dos meus alunos, mas é a mesma planta, tá? É a mesma maconha. Seja para chapar ou seja para se medicar, é a maconha, não é a cannabis medicinal, a cannabis recreativa. É a cannabis, é a planta da cannabis. Perfeita, assim, do jeito que Deus fez. Eu estava brisando aqui quando eu estava falando sobre essa questão de você fazer um prato que você gosta e como adicionar maconha nele. E aí tem toda essa questão dessa sinestesia, né, do prato que você gosta, tá te gerando a chapação também, e o cheiro. E você tu colocar o terpeno também, complementar. Se a ganja já tem bastante mirceno, que é a da manga, fazer um pudim de manga, tu vai potencializar. As pessoas sempre perguntam isso. É verdade que tem essa história da manga? Quando tu come a manga, vai chapar mais? Sim, porque o terpeno, que nem tu estava falando, o efeito entourage, né, que é o efeito comitiva, ele vai ajudar com que aqueles canabinoides atuem de forma mais potente no teu corpo. Vai fazer que teu corpo já vá entendendo que o negócio ali vai começar a chegar uns canabinoides ali. Exatamente. Pra já ficar ligado. Então tu já ingere a manga uns 10, 15 minutos antes, aí tu acende teu baseado, tu vai ver que a tua onda vai dar. A mesma coisa tu fazer a harmonização entre uma comida canábica com os terpenos, tu usar o alecrim, eu adoro. Existe sim uma linha de óleos essenciais, terpenos isolados que tu pode usar na culinária, mas eu gosto bastante de usar tempero natural, tá? A gente usar manjericão, a gente usar alecrim para potencializar os canabinoides. Ai, fica sensacional, né? Em drink também, né? Tem a galera que usa alecrim em drink, não tem não? Drink com alecrim, eu fiz um. Ai, ficou muito bom. Um tipo de gin tônica com alecrim, fica muito bom. Já vi. Isso é coisa chique, coisa boa. Fica muito bom, dá uma temperada maravilhosa, porque o limão e o alecrim combinam super bem. E tu fazer aquela bordinha de, né, que a gente chama crustrar a borda, né, com canela e açúcar ali do drink, tu tomar ele, fica sensacional. Adoro. Eu gosto bastante. Eu sou de família de restaurante, né? Meu pai é fundador de um restaurante e a filosofia do meu pai, que ele era imigrante libanês, era tu tem que saber fazer para saber mandar. Então eu passei por todas as áreas do restaurante. Eu comecei na copa, então eu sei muito bem servir chopp, sei muito bem preparar drinks, sei muito bem lavar copo, tudo isso.
Tudo isso sei muito bem. Meu pai me fez essa doutrina, essa forma de ensinar, e isso foi muito legal. Mas realmente, de fato, os drinks canábicos são transformadores quando a gente vê essa possibilidade de colocar a maconha na nossa alimentação de qualquer forma, né? Porque realmente algumas pessoas não podem fumar, algumas pessoas não gostam de fumar, mas algumas pessoas se beneficiam muitíssimo do consumo dos canabinoides. E não necessariamente tu precisa fazer o consumo através de uma base alcoólica, como eu estava falando, uma base gordurosa, como eu estava falando. Base gordurosa é qualquer base gordurosa, seja manteiga, seja azeite, seja um leite, seja banha de porco, mas é claro, quanto mais pura a gordura, maior o potencial de extração daquele meio. É a mesma coisa com a base alcoólica. Tu pode extrair numa vodka, numa cachaça, num gin, no uísque, em qualquer destilado, tu pode extrair. Mas existe uma legislação aqui nacional que diz que nenhum destilado com concentração maior do que 54% de álcool pode ser comercializado. Então, eu acho melhor fazer a extração num álcool de cereais, que o álcool de cereais ele é comestível, mas a graduação alcoólica dele é 96%, e a gente volta a falar sobre a pureza. Então ele é muito mais puro, é muito melhor tu fazer uma extração num álcool de cereais, tu vai conseguir extrair com mais qualidade. Quando eu falo com mais qualidade, é o total de canabinoides que tu consegue extrair da planta, e depois tu faz a infusão em uma cachaça, em uma vodka ou em algum drink, né? E se fizer direto também deve prejudicar, inclusive, a bebida que está sendo usada como veículo. E sim, porque na verdade tu não vai consumir aquela garrafa de cachaça inteira, né? Sabe? Então é melhor tu fazer ali o teu concentrado de álcool de cereais, tu faz o teu extrato no vidro e aí tu vai infusionando teus drinks conforme tu for consumindo, porque sim, é óbvio que os canabinoides vão perecer ao longo do tempo. O álcool preserva por bastante tempo, 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, mas ele vai perdendo a potência ao longo do tempo. Não é a mesma coisa de quando eles estão frescos, né? Você controla a dose também, pingando assim, né? Com certeza. Tu sabe exatamente o que tu tem ali naquele copo, qual a dosagem, e acessem a calculadora. É legal a gente saber disso. Quantas doses te bate legal? Quantas doses te bate legal? Quantas gotas te bate legal para tu dormir bem? Porque sempre a sobredose pode ser desagradável, né? Pode não te dar um sono adequado, pode te dar um sono perturbado, isso é ruim. Com certeza. Eu acho que voltando, né, ao início da conversa que a gente falou sobre a individualidade, né? Cada um tem a sua dose específica que vai para o seu objetivo específico, para o dia específico. Então, é isso, galera. Toda a atenção do mundo em conhecer o seu próprio corpo e conhecer como ele, né, se relaciona com as substâncias, não só a maconha, como com todas as substâncias aí que você ingere ou bota para dentro do seu corpo. Tu te conhecer, tu fazer essa experimentação devagar, aos poucos, vai testando, vai vendo como tu reage, espera a substância fazer efeito. Tô de brincadeira aqui, mas esses dias eu tomei 1/4 de ácido, achei, não, tá muito fraco, tomei mais 1/4, e aí foi muito forte, entendeu? Amiga, sei bem. Né? Esse é o, entendeu? Tu tem que fazer essa caminhada devagar, tá? Com tempo, não te precipita. Eu com 44 anos me precipito e eu já digo pra vocês, não vale a pena, tá? É bem por aí. Esses últimos finais de semana fiz a mesma coisa. Tava aqui eu, minha gata, né? Minha namorada. Aí a gente, prainha, vamos pra praia. Aí corta um pedacinho do papel e vamos pra praia.
Aí, pô, beleza, um quartinho aí, porra, praia é muito boa, porra, que delícia, que praia boa. Aí volta em casa e vai sair à noite, e, porra, corta mais um pedacinho, não corta, né? Já, porra, não bater aquele cansaço, já dá aquela aumentada nas cores da vida. É um dilema, né? Mas pode acabar de comer uma vez, botar o papelzinho para dentro e ter passado um pouquinho, ficar um pouco doidão demais, mas ainda é uma dose bastante sustentável para dois psiconautas experientes, né? Mas acontece também. Tu te Coisas que a gente vai. conhece, né? Tu te A gente vai aprendendo a conhece, tu contornar com a sabe. vida. Mas é sempre bom também você conhecer e saber, né, onde você pode explorar com o seu organismo da melhor maneira. E eu queria perguntar também, querida, para você, agora a gente se caminhando aí para o final da nossa conversa, queria perguntar para você onde a galera quer aprender essas dicas que você deu aqui, quer se aprofundar mais no conteúdo, como é que faz, onde é que encontra o teu trabalho? Eu tenho o meu curso de culinária canábica disponibilizado, as matrículas estão sempre abertas, isso eu acho bem importante falar, porque realmente eu identifiquei esse perfil de público, que as pessoas que têm dor, as pessoas que têm necessidade, as pessoas não podem ficar esperando um lançamento, vai abrir uma turma ou não vai abrir. As minhas turmas estão sempre abertas, porque quinzenalmente eu faço aulas ao vivo, onde eu esclareço dúvidas e faço também receitas, preparo isso que a gente estava falando, sobre em que momento a gente deve colocar a infusão na receita ou não. Além disso, já tem 30 videoaulas que são técnicas e teóricas, super curtinhas, de 5 minutos mais ou menos, que eu explico toda a história do sistema endocannabinoide, dos terpenos, do efeito entourage, dos canabinoides, de como a gente calcular a dosagem e mais de 80 lives de receitas, de infusões, de extrações que eu fiz ao vivo desde que eu lancei o curso em maio de 2020. É É muito muita conteúdo. coisa, é muito conteúdo. E além de tudo, é isso que eu tô te falando. Além de tudo, eu vou dizer, meu curso não vale nada. O que vale de verdade é a comunidade de alunos. A gente tem uma comunidade no Telegram com 300 alunos que já são matriculados regularmente no curso. O acesso ao curso é por 2 anos. A gente tem essa comunidade e dentro dessa comunidade existe muita troca. Existe a pessoa com dor da fibromialgia, existe a pessoa com dor de enxaqueca, existe a pessoa com insônia, existe vários casos ali, cada um vai trocando experiências, o que para mim funcionou, o que para mim funcionou melhor, e é aquilo que a gente estava falando sobre a individualidade de cada um, né? A gente vai somando os saberes e vai chegando num consenso do que é melhor para o nosso tratamento, de como a gente se sente melhor. É isso aí. Pra galera acessar, eu acho que tem no seu Instagram ali, tem o link, não tem? Tem o meu Instagram, @lilica.420, na bio do perfil tem as informações, mas o pessoal também me encontra na minha página, né, lilica420.com. Ali tem todas as informações sobre o Irado. curso. No YouTube, Lilica420, também no meu canal, eu tenho várias receitas gratuitas que as pessoas podem acessar. De verdade, eu estou aqui para fazer a revolução canábica, é para normalizar essa conversa. Meu curso é uma forma de viabilizar esse ativismo, né? Mas realmente eu quero todo mundo colocando maconha na alimentação e transformando a sua relação com a planta. E quando eu falo em revolução canábica, eu não estou falando em cada um abrir uma página no Instagram e colocar sua cara e falar eu fumo maconha. Não. Eu estou falando em tu chamar para uma live, chama para esse podcast aqui aquele teu vizinho preconceituoso, aquele teu parente que te chama de maconheiro e acha que está te ofendendo. Vamos mostrar para essas pessoas como a maconha pode melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é bem por aí. É bem por aí.
E é isso, galera. Maconha na alimentação é redução de danos, é qualidade de vida, é chapação também, para quem diz que não é sim. É economia também, se você souber fazer da maneira correta, aprender com as dicas da Lilica. Tudo bem, pessoal? E eu vou te pedir, querida, suas palavras finais aí para se despedir da nossa audiência, para falar o que você quiser. O microfone é aberto com você. Galera, microfone aberto é um perigo aqui, que vocês me conhecem, vocês sabem que eu não calo mais a minha boca, mas eu realmente quero agradecer demais esse espaço, obrigada, e de verdade eu tô aqui disponível, contem comigo, me mandem mensagem, me perguntem, eu faço questão de responder vocês, eu quero todo mundo transformando a sua relação com a planta, porque eu acredito de verdade que é uma pressão popular que vai mudar a nossa realidade. A gente não pode ficar esperando que os políticos lá em Brasília estejam pensando como é que vai ser melhor a vida dos cultivadores. Não, gente, a gente precisa fazer essa pressão popular, tá? Conto com vocês. Obrigada pelo espaço. Pô, a gente que agradece a sua presença. Tenho certeza que a galera que está escutando se amarrou no papo, como eu me amarrei, e deu aquela fominha, né? Então, ó, você aí acabou de escutar, já vai na página da Lilica, já procura alguma parada interessante sobre alimentação e sobre comida, já vai comer teu negocinho pensando em como trazer a maconha aí para sua vida, para sua alimentação. Esse foi o Aperto Rec, eu sou o Macanã e hoje nós vamos ficando por aqui. Voltamos numa próxima boa, então até mais. Valeu! Sente o cheiro, tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back, mas por essa cê não esperava. Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio genoma. Que um pedaço de mim clona o beat é do Santizu.